Ramon Valdez, Dom Ramon. Qualquer um destes nomes é bastante conhecido e querido no México. Já para nós brasileiros, ele vem na figura de Seu Madruga, um dos personagens mais cômicos e icônicos do seriado Chaves. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e venho falar a respeito da razão pela qual se ocultou a dolorosa morte desse maravilhoso ator, que era Ramon Esteban Gómez Valdez y Castillo, o eterno Seu Madruga. Ramon Valdez vem de uma família de artistas, especialmente com seus 3 outros irmãos, Germán, Manuel e Antônio, que tinham como especialidade arrancar risadas do público. Uma curiosidade sobre todos eles é que na família era comum terem apelidos. O de Ramon era Moncho. Graças a esse DNA especializado em comédia, não foi difícil para Ramon começar, em agosto de 1968, seus primeiros trabalhos televisivos ao lado de Roberto Gómez Bolaños, protagonista do seriado Chaves, no programa intitulado Los Supergenios de la Mesa Quadrada, que não foi vinculado no Brasil. Chaves, no entanto, foi um sucesso em praticamente toda a América Latina, Estados Unidos e parte da Europa. Uma curiosidade paralela a respeito do nome do seriado é que ele tinha diferentes títulos, dependendo do lugar. El Chavo del Ocho, ou simplesmente El Chavo no México e na maioria dos países de idioma espanhol. O Xavier, em Portugal. Chico de la Botte, na Itália. E no Brasil, o famoso Chaves. Já o personagem de Valdez, na versão espanhola, era Dom Ramon. Para nós, com a permissão de usar novamente a expressão, o eterno Seu Madruga. Ele fazia pai da garota Chiquinha, protagonizada pela atriz Maria Antonieta de las Nieves. O personagem vivia em constante conflito com Dona Florinda por causa do filho dela, lembra? Kiko, que sempre o atazanava. E também em situações hilárias com o personagem principal, Chaves, vivido por Bolaños. Inclusive, Bolaños e parte da turma de Chaves não compartilhavam somente esse programa. Havia também o Chapolin Colorado, um super-herói atrapalhado, desastrado e ainda por cima medroso. Nele, Valdez interpretava o pirata Alma Negra, líder de um bando sem escrúpulos e que não hesitava em fazer maldades. Lógico, tudo isso sem deixar de lado a comédia, que assim como em Chaves, era o principal chamativo do programa. Apesar do seu talento ter sido realmente reconhecido com o seriado, Valdez havia feito vários outros filmes e novelas anteriormente, totalizando mais de 90 trabalhos. Tudo isso feito entre os anos de 1949 e 1986. Curiosidades à parte, Seu Madruga pode não ter a aparência de um modelo nos episódios do programa. No entanto, por volta dos anos 50, ele possuía um ar de verdadeiro galã, levando em consideração os conceitos da época. Claro, todas as pessoas que conviviam com Valdez, na frente e por trás das câmeras, sabiam de seu vício, o qual ele mesmo reconhecia ser o mais forte: o cigarro. O segundo, dizia o próprio, eram as mulheres. Claro, em tom cômico, mas maldades sempre surgem. E como não poderia deixar de ser, devido a um infeliz comentário vindo da atriz Florinda Mezza, esposa de Bolaños e intérprete de Dona Florinda, deu-se início ao boato de que ele teria problemas com drogas. Tal boato foi desmentido por Carmen Valdez, filha de Ramon. Não era. Eu vivi com ele por 27 anos, eu teria sabido. Saudações. Foi a resposta dela a uma pergunta feita por um fã no Twitter do ator Edgar Vivar, que fazia o Seu Barriga. Mas o cigarro, este sim, por muitos anos, foi um companheiro inseparável do ator, infelizmente. Fumante ativo, Valdez era o único que fumava nos estúdios e durante as gravações, como pode ser visto em alguns episódios de Chaves. Naqueles tempos, o ato de fumar não era tão condenado e muito menos vigiado como é hoje, pois ainda
Não haviam estudos concretos que colocavam o cigarro como um dos piores vilões contra a saúde. Mesmo que houvesse alguma pesquisa fazendo essa referência negativa, a publicidade com a nicotina era uma das que mais aumentava o faturamento dos meios de mídia, inclusive do cinema. Bom, há talvez dúzias de cenas em que se vê o Seu Madruga fumando no seriado. Até mesmo o professor Girafales, que era vivido pelo ator Rubén Aguirre Fuentes, falecido em 2016. Costumava fumar charutos durante as aulas. Aguirre, por sinal, tinha o hábito de fumar charutos fora das gravações. Emílio Azcárraga, então presidente da Televisa, emissora mexicana que produziu o seriado, chegou a emitir um ofício proibindo o uso de cigarros no interior dos estúdios, ameaçando de demissão quem o fizesse. Contudo, essa mensagem parece não ter sido dirigida a Valdés, que continuou a fumar normalmente durante as gravações e fora delas. De fato, Emílio e Valdés eram muito amigos fora da Televisa, e isso influenciou na permissão exclusiva, sem dúvida. Em 1979, Valdés deixou as gravações do programa de Bolanhos e foi passar um tempo com sua família. Coincidentemente, naquele ano, Roberto Bolanhos e Florinda Mezza iniciaram seu relacionamento. Sobre esta saída, comenta-se que naquela ocasião, Valdés teria pedido um empréstimo a Bolanhos para quitar sua casa, o que foi negado. Sua saída coincidiu também com a do seu amigo Carlos Villagrán, intérprete de Kiko. Villagrán teria deixado os programas de Bolanhos devido a algumas divergências com o ator, apenas alguns meses antes da saída de Valdés. E de acordo com outro filho de Valdés, Esteban, o pai também não estaria satisfeito com os rumos tomados na direção dos programas, onde já não trabalhava com a mesma disposição. Após deixar a Televisa, Valdés teria sido convidado para trabalhar em um circo, o Orins, que iria lhe pagar um bom salário. Com as necessidades financeiras batendo à sua porta, ele acabou aceitando a oferta. 2 anos depois, Valdés voltou a trabalhar com Bolanhos e a equipe no seriado Chespirito, que tinha os mesmos moldes de Chaves, porém, nada seria mais como antes. Há boatos de que ele e Florinda, que já possuía um grande controle sobre a direção dos programas, não se davam muito bem nos bastidores. Então, querendo evitar maiores conflitos com ela e o até então amigo Bolanhos, Valdés resolveu sair novamente, no mesmo ano que havia retornado, em 1981. Foi no ano de 1982 que veio a notícia mais bombástica da vida de Valdés. O ator descobriu estar com câncer, muito provavelmente em decorrência do seu hábito. Contudo, ele não parou nem de fumar, nem de trabalhar. Mesmo cada vez mais magro e aparentemente debilitado, ainda fazia shows pelo México e pela Venezuela, sozinho, acompanhado por Villagrán, que também já não fazia mais parte do seriado Chaves. Em 1985, devido ao avanço da doença, Valdés foi obrigado a se submeter a uma cirurgia bastante delicada, na qual precisou retirar 2/3 do seu estômago, que havia sido tomado pelo câncer. O que não se sabia ainda era que a doença já havia avançado com a metástase, atingindo sua medula espinhal. Valdés já não tinha muito mais esperanças. Só que, mesmo assim, continuava com seu jeito cômico e, quando conseguia, sem se abater diante da doença, ainda fazia algumas apresentações. Cuidados paliativos foram administrados, mesmo porque Valdés não era alguém de se entregar facilmente. Em 1987, ainda mais debilitado, coatuou com Villagrán no programa Frederico, no qual Valdés fazia o papel de Don Moncho, que era dono de um bar. Com a baixa audiência do programa, o ator o deixou após a primeira temporada. Curiosamente, o último capítulo da temporada foi gravado em um cemitério, cuja cena mostra Valdés passando pelo portão de entrada. Este, na verdade, foi também o último programa gravado por ele. Só que o homem era teimoso. Mesmo em estado terminal, Valdés não deixou de fumar, se é que você chegou a imaginar isso. Talvez
Ele não via mais razão para parar, já que o seu estômago e sua medula já estavam tomados pela doença. Ramon Valdez, o seu Madruga, deixou este plano no dia 9 de agosto de 1988 e foi enterrado na Cidade do México. Ele deixou 10 filhos e 3 ex-esposas, além de um legado em que a comédia, a força e a alegria de viver não deixam de fazer parte. Em seu velório, a única colega e amiga que esteve presente foi Angelines Fernandes, a Dona Clotilde, ou a Bruxa do 71, como também era chamada no seriado. Os outros remanescentes e considerados amigos, como Villagrán, Aguirre e Vivar, não compareceram por estarem ocupados com shows fora do país. Quanto aos motivos de Roberto Bolanhos e Florinda Mezza não estarem presentes na cerimônia, eu acho que não preciso comentar. O importante, no entanto, é que no coração dos fãs, não só de Valdez, como de toda a série, ficou todos aqueles ótimos momentos de muita risada que os episódios proporcionaram. E por incrível que pareça, há quem os assista repetidas vezes e ainda se diverte. Se gostou do tema de hoje, deixe seu like e comente o que você sabia ou não até agora sobre o que foi mostrado. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau!